Isso que eu estou falando é o conceito do que a gente aprendeu a chamar de culpa, né? Aqui que daria para ir muito, muito mais longe. Mas se tiver alguma última história legal aí do Comanf, alguma coisa que você viu que normalmente você conta e as pessoas gostam, ou alguma mensagem, acho que a gente tem um tempinho, ia ser muito bom ouvir. Olha só, como a gente está falando aí da coisa de carregar peso, né? Você vê, peso, a gente sempre vai carregar peso, porque a gente está falando de coisas ordenadas, né? Da ordem do mundo. Quando a gente consegue captar a ordem das coisas, então, naturalmente, a gente se encaixar nessa ordem é assumir uma responsabilidade. É o que a gente está falando aqui do dia a dia, da vida comum, né? Só que quando a gente sai da ordem, qualquer vez na nossa vida que a gente perceber que existe uma ordem, quando a gente sai dela, a gente assume a responsabilidade pela desordem. Qual que é o conceito? Isso que eu estou falando é o conceito do que a gente aprendeu a chamar de culpa, né? A definição de culpa é a responsabilidade por uma desordem. Se a gente se perder aqui embaixo, é só olhar para o céu. Lá a ordem está fixa, né? Tem uma ordem que é dada. Se eu fizer a desordem, eu não posso mais atribuir o peso dessa ação a ninguém fora de mim. Ou seja, as consequências da desordem, elas têm que ser atribuídas não mais ao criador da ordem, mas a mim, né? Então, o homem assume sobre si um peso. O homem assume sobre si um peso que a gente chama de carregar a culpa nos ombros, né? Carregar sobre si essa culpa. Por quê? Porque alguém criou a ordem. A desordem sou eu que fiz, então eu vou assumir a consequência das desordens. Você vê, a gente sempre soube disso, pô. Você vê, Atlas na mitologia, ele está carregando o céu, né? Nas costas. É como punição por ter lutado contra Zeus, que é o deus da ordem. Porque existe uma ordem, e se você está fora dela, carregue você mesmo o seu mundo.